Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos no nosso último dia. Eu falo sempre que é o fim de o começo dessa nossa jornada de jejum que foi extraordinária. Né? Os propósitos, quando nós conseguimos cumprir propósitos. E nós conseguimos cumprir propósito. E assim nós ministramos, todas nós aqui, que todos os propósitos nós iremos conseguir cumprir durante não só esse ano de 2022, mas todos os propósitos, todas as missões que nós temos que cumprir aqui nessa terra, nós conseguiremos nesse ano, nos próximos anos, em nome de Jesus, E fizeram a faxina ontem em casa, fizeram a faxina, limparam a casa, oraram nos cômodos, amém? Foi uma bênção para mim também participar com vocês, né, Patrícia? Bom dia. Como que a gente sente, né? Como que a gente sente missão cumprida, aquelas que conseguiram cumprir, a Bárbara, Alessandra, Elma, né? Que estávamos aqui todos os dias. É uma sensação de dever cumprido. Aí fala assim, mas não é dever, mas é. São pequenas ações que fazem com que grandes coisas aconteçam na nossa vida. Aline, não é verdade? Nós hoje vamos fazer declarações, né, Rizomar? São pequenas coisas. E assim como nós conseguimos cumprir esse jejum, esses 12 dias, e eu ainda não pude estar com você nesses 12 dias, um dia, né, porque meu marido estava doente, mas estávamos cumprindo assim mesmo o jejum, e foi uma jornada foi de muito aprendizado, né? Muito aprendizado. Quantos aprendizados? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Bom dia Jaque, Elma. Nós nos transformamos em família aqui esses dias, né? Nós estamos todos os dias juntas. Lucas, capítulo 22. Bom dia, vamos entrando. Capítulo 22, versículos 36 e 37. Quem estava na conferência Mães que Oram vai lembrar desses versículos. Como que foi maravilhosa a conferência em 2019. Teremos a nossa conferência em nome de Jesus, nesse ano de 2022, em novembro. E se Deus quiser, as coisas melhorando, vamos abrir mais vagas, porque até agora está esgotada, mas eu creio que nós poderemos abrir mais vagas esse ano. Amém? E no princípio, né? No princípio de todas as coisas. Lucas capítulo 22, versículos 36 e 37 diz assim: Mas agora disse ele, peguem sacola, se tiverem, e também o seu dinheiro. E quem não tem espada, é melhor vender a sua capa e comprar uma. Versículos 36, deixa eu colocar aqui. Lucas 22, versículos 36, 37. Mas agora disse ele, disse Jesus, né?
Peguem sacola, se tiverem, e também o seu dinheiro. E quem não tem espada, é melhor vender a sua capa e comprar uma. Pois chegou a hora de cumprir-se essa profecia a meu respeito. Ele será condenado como um criminoso. Sim, tudo que está escrito a meu respeito pelos profetas será cumprido. Vamos ler mais um pouquinho. Mestre, responderam ele, temos aqui 2 espadas conosco. É suficiente, disse ele. Então, acompanhado pelos discípulos, ele deixou a sala do andar superior e foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. Jesus estava vivendo em um momento, ele estava com os discípulos até aquela hora. Os discípulos tinham Jesus ali com ele para poder falar com ele, para poder estar com eles, para poder estar ensinando ali o tempo inteiro. Mas Jesus estava preparando para a crucificação. Jesus não ia estar mais encarnado no meio deles. E aqui Jesus disse para eles, peguem a sacola, prestem atenção, se tiverem, e também o seu dinheiro. Quem não tem espada, isso é Jesus falando para os discípulos, é melhor vender a sua capa e comprar uma. Jesus estava dando instruções para os discípulos e falou assim para os discípulos, eu vou para o Pai, eu não vou estar com vocês mais encarnado. Se vocês não tiverem uma espada, o que significa espada? Luta. Significa batalha, significa guerra. Se você não tiver espada, é melhor vender a sua capa e comprar uma espada. Eu lembro de uma pessoa, que ficou numa esquioram durante uns 3 anos. E depois ela foi abrir o seu próprio grupo, o seu próprio ministério. Hoje ela nem tá com o Ministério de Mães mais, porque não era o propósito dela, né? E aí ela foi, levou o grupo que ela estava, depois ela abriu o próprio Ministério de Mães, colocou lá o nome e tal. Depois dessa época, aí ela falou uma frase, uma mãe, né? Ela era muito minha amiga, ela falou uma frase que me chamou muita atenção. Ela falou assim, tem muita gente que fala que fica em eterna luta. Eu não gosto de falar isso não, porque a vida não é uma luta. Eu quero mostrar que a vida a gente está em intensa batalha. Então eu nem gosto de ficar falando isso, porque... E aí eu fiquei pensando nessa frase dela e falei assim, se a pessoa não compreender que ela está numa batalha espiritual, como que ela vai preparar para essa batalha? Pegar uma espada. Porque se você não sabe que você está numa batalha, você não preocupa com as armas. Tem jeito de... Eu não sei se... Deixa eu ver aqui. Eu tô esquecendo de colocar o super selo, meninas. Agora eu nem sei colocar. Agora. Eu tô esquecendo. Sempre eu esqueço de colocar o super selo, vou passar a colocar. Mas obrigada, viu? E é uma benção quando vocês contribuem. Eu nunca falo nisso aqui, mas é uma benção. A gente tem gastos, né, numa escola, é um ministério sem fins lucrativos, mas a gente tem, né? E esse ano nós vamos voltar com assim, falando mesmo sobre a Vila de Oração, instigando a você colocar o seu pedido de oração na Vila de Oração no site.
E ali tem tantos pedidos. Eu estava passeando outro dia na vila. Nós vamos voltar com a vila de oração no novo horário, no formato que tinha no princípio, às quintas-feiras, acho que é quinta-feira, 21 horas. Eu vou estar fazendo a primeira vila de oração com a Elis, e ali nós vamos instigar vocês mesmos a doarem, e aí quando enche o site, nosso site ele tem muito conteúdo. E aí, muito obrigada, viu, Valéria? Obrigada mesmo. E aí o site fica com muitos pedidos, e aí eles cobram, tem os gastos, né, do site, de tantas coisas que a gente tem. Muito obrigada, Deus te abençoe. E aí nisso, vai ser quarta-feira, 21 horas. E aí eu pensei voltando aqui, eu pensei nessa declaração dela. Ela falou assim: não, tem muitas pessoas aí que ficam aí pensando, fica o tempo todo falando sobre batalha. E eu pensei, e eu falei assim, se nós não soubermos, se nós não tivermos a nossa consciência de que nós estamos numa batalha, como vamos preparar para ela? E Jesus, o que ele disse para os discípulos aqui, é o que ele fala para mim e para você. Tudo que Jesus disse, ele esteve 3 anos ensinando para os discípulos o tempo inteiro, perto dos discípulos o tempo todo, ensinando aquilo que deveria ser, preparando os discípulos para quando ele não estivesse encarnado, falando para os discípulos: olha, é necessário que eu vá, porque o Espírito Santo vai vir e ele estará com vocês. Aí ele não estará somente aqui com vocês 12, mas ele estará com todo aquele que tiver a consciência de que estão numa batalha espiritual. E aí Jesus disse, sim, uma estratégia do inimigo para não nos prepararmos. É uma estratégia do inferno para a gente ficar dispersa. Deixa eu falar para vocês. Uma mãe cristã, gente, nos dias atuais, se ela não tiver uma consciência de que para aquele filho, para aquela filha, ser realmente crescer, desenvolver nos valores cristãos, se ela não tiver a consciência de que é uma batalha para administrar a família, para sustentar a família, para viver um casamento, para lutar pela família, para lutar pelo reino de Deus na terra, pelos princípios de Deus, se você não tiver a consciência de que vai ser uma batalha, você não vai conseguir ter força suficiente para você lutar. Se você não estiver preparada para essa batalha. Nós fizemos esses dias de jejum e eu tenho falado para vocês, quando Deus nos convida a jejuar, é porque Ele quer nos preparar para os dias que irão acontecer, para as batalhas que irão acontecer. Nossa, mas você está falando que eu vou viver intensa batalha minha vida inteira? Eu vou falar para você, não sou eu que estou dizendo. Jesus disse. Foi Jesus quem disse, e ele fala para os discípulos aqui, olhem, presta atenção, peguem a sacola, se tiverem, e também o seu dinheiro. E quem não tem espada, é melhor vender a sua capa e comprar uma espada. O que significa? Teremos uma batalha. Vocês terão que batalhar. Essa instrução ele deu. O que hoje tudo que Satanás tem feito é para nos distrair de que nós estamos em uma batalha. E
Quanto mais nós estamos distraídas, mais essa batalha tem crescido, mais o inimigo tem nos distraído. E a gente fica pensando. E Jesus continua. Mestre, no versículo 38, temos aqui 2 espadas conosco, é suficiente, disse ele. Então, acompanhado pelos discípulos, ele deixou a sala um andar superior e foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Ali disse-lhes, Jesus continuou dizendo, orem a Deus para não serem vencidos pela tentação. Ele afastou-se um pouco, ajoelhou-se e começou a oração. Orem a Deus para não serem vencidos pela tentação. Significa que a tentação virá, a tentação de desistir, a tentação do cansaço, a tentação da gente não lutar, da gente não ter essa consciência de que a nossa vida espiritual, ela é uma batalha. E o mais maravilhoso disso tudo é que é uma batalha em que Deus está lutando ao nosso favor por nós. Por nós. E está trabalhando em favor daqueles que esperam nele. Esses dias de jejum, que a gente possa ter a consciência de que nós podemos estar em uma batalha, mas a nossa alma, ela sempre vai estar em um lugar tranquilo, de renovo, de graça, de esperança. O que eu falo para vocês hoje é o que Jesus está falando para nós. Sempre fique com a espada nas mãos. Sempre fique com a espada nas mãos. Se você em algum momento deixar a espada ou esquecer a espada em algum lugar, Jesus te disse, olha, vende tudo que você tem. Sabe o que significa? Sabe o que isso significa? Vende tudo que você tem, vende a sua capa. Quer dizer, dê tudo que você tem para que você possa adquirir a espada novamente. Dê tudo, troca o conforto, mas fica com a sua espada. Não deixe a sua espada. E muitas vezes nós esquecemos a espada no caminho. Às vezes nós vacilamos e o inimigo, ele pega a espada das nossas mãos. Você já viu que numa batalha, muitas vezes, o que o inimigo, ele quer ele fica de olho na espada, porque se ele derruba a espada, você está totalmente vulnerável. Lembra daquelas lutas, né, de espadas? O que o inimigo faz? O objetivo dele é que caia das suas mãos a espada, é que jogue a sua espada longe. Mas nesse momento é 24 horas, Neuza, 24 horas, e eu não vou falar que nós não vamos deixar a espada cair, ou que muitas vezes o inimigo sim vai conseguir retirar a espada das nossas mãos e jogar a nossa espada no chão. Mas nesse momento Jesus está dizendo, vende tudo o que você tem, mas os seus olhos têm que estar na espada. Tem que estar para você adquirir a espada novamente. A espada, ela tem que estar nas nossas mãos. Esse jejum desses 12 dias é essa espada que nós precisamos.
É a espada que nós precisamos para lutar todas as guerras, pela guerra dos nossos filhos. Mães lutam guerra pelos filhos. Não só ela luta as próprias guerras, mas ela luta a guerra dos filhos. Ela ensina os filhos a lutar. Ela ensina os filhos a serem guerreiros. Nesse mundo nós precisamos de filhos e filhas guerreiras que saibam manusear bem a espada. A Bíblia, em muitos momentos, na própria palavra, ela tem a figura de espada. Isso mesmo, Tati, coloca aí a gente, né? Com a espada nas mãos. E você, se você não sabe manusear, se você não é uma guerreira, como ensinar para os filhos a manusear? Como ensinar os filhos a guerrear se você não sabe? Mas esses dias de jejum, Jesus, o que ele fala para os discípulos, gente, como vende. Olha, quem não tem espada é melhor vender a sua capa e comprar uma. Você tem que dar valor à espada. A sua visão esse ano, a nossa visão esse ano para todos os dias que irão vir à nossa frente será de não deixar a espada cair. E se caso ela cair, se o inimigo conseguir derrubar, a gente vai vender tudo que tem. A gente vai parar tudo na nossa vida para adquirir a espada novamente. O jejum, ele é essa arma. Ele nos faz perceber, ele nos dá entendimento dessa batalha espiritual. Mas eu vou viver cansado, porque quem vive em guerra vive cansado. Mas a nossa guerra, nós temos um general que está à nossa frente. Se nós o deixamos lutar, ele vence por nós. Ele vence por nós. O nosso corpo, o nosso físico, ele vai estar lutando, mas a nossa alma vai estar tranquila, em lugares tranquilos. Em lugares tranquilos. O que nós temos que fazer é ter essa consciência. Nossa, como você fala de demônio, de inimigo, de batalha? Aqui, no Mães que Oram, o meu compromisso e a minha missão para falar para você é que você, mãe cristã, nessa cultura que nós estamos vivendo, em nome de Jesus, tem que ser, você não tem opção. Se você é Mães que Oram, se você é uma mãe cristã nesse tempo, você não tem opção a não ser de estar guerreando pela vida dos seus filhos, por essa geração. Está lutando contra a cultura, contra um sistema que está por detrás disso tudo, é a destruição. Quando você vê uma ideologia de gênero querendo ser inseminada dentro da escola, quando você vê governantes aprovando e lutando para aprovarem leis que são totalmente contra a família, a instituição família, a Constituição brasileira, ela sempre protegeu a família. Hoje não tem isso mais. Nós não temos opção. Não podemos fraquejar. Não podemos
Não podemos descansar. Mães cristãs hoje não podem se dar o luxo de cansar no meio do caminho. Eu tô cansada disso aqui, eu tô cansada da minha família, eu tô cansada, nossa, eu tô cansada dos meus filhos. Não temos esse luxo. E o jejum, ele nos dá essa força, ele nos dá vigor, ele nos prepara para a guerra que nós estamos vivendo. Pela vida dos nossos filhos. O meu filho tem 23 anos, aqui numa cidade de Miami. O que ele me fala que existe nessas ruas, os meus ouvidos ficam estarrecidos. Eu não consigo entender. Ele falou, mãe, essas coisas são todas hoje normais, mas eu não consigo entender como que a minha cabeça, a minha estrutura não consegue compreender o que está acontecendo nesse mundo, o que está acontecendo. O índice de divórcio entre cristãos agora está igual àquela pessoa que não conhece Jesus. Vocês perceberam isso? Coloque aí no Google, índice de divórcio entre cristãos. Não existe mais diferença. Antes, na minha época, quando eu tinha 13, 14 anos, quando se falava de divórcio, era uma coisa tão, sabe, era algo que você fala, nossa, fulano divorciou, que triste. E dentro da igreja não existia essa palavra. Não existia. Hoje em dia é uma coisa mais natural do mundo. Quando você chega, você está conversando com a pessoa, ela já está lá no segundo casamento, no terceiro. Gente, e vivem como se nada tivesse acontecido, como se tivesse tudo bem. O segundo casamento fazem festas, cristãos fazem casamentos vestido de branco, perdeu a santidade, a beleza, sabe, perdeu, acabou, não existe. Eu falo, o que vai ser dos meus filhos? O que vai ser, meu Deus? O que vai ser o que vai ser? Quem será a esposa dos meus filhos? Será que ela... Eu penso, como que ela vai ser? E os meus netos, como vai ser? Mas a gente tem que saber que nós temos uma espada nas mãos. E que Jesus, ele disse para os discípulos, olha, peguem tudo que você tem, coloque dentro dessa sacola. Vende tudo que você tem, mas fique com essa espada nas mãos, para vocês conseguirem lutar e não caiam na tentação, para vocês não caírem na tentação, vocês não serem vencidos pela tentação. Ele afastou-se, olha, no versículo 40, ali ele disse-lhes, orem a Deus para não serem vencidos pela tentação. É com a espada, jejum e oração. É a espada, é jejum e a oração. É espada, é jejum e oração. Espada, jejum e oração. Nós iniciamos esse ano e nós vamos jejuar todas as segundas-feiras no jejum coletivo. Todas as segundas. Ano passado, eu falei assim, gente, pode estar tudo acontecendo ao meu redor, eu vou estar aqui às segundas-feiras. Eu falei poucas segundas-feiras. E assim eu quero manter esse compromisso nas segundas-feiras com você. Com você aqui, para a gente jejuar. Para a gente conseguir segurar essa espada nas mãos. Ei, eu vou falar com você. Como eu falei em um desses dias, se você tem filhos, você está em guerra. Se você não tem filhos, você está em guerra. Se você é casada, você está em guerra. Se você não é casado, você está em guerra.
Os nossos filhos passam as próprias guerras com qualquer idade, vocês já viram? Tá na infância, tá crescendo, tá na juventude, depois todas as fases. Eu tô na fase do meu filho adulto, eu vejo outras guerras. Ontem quando meu filho falou comigo, ele falou assim: mãe, a gente passou um tempo agora, né? A pandemia aumentou muito os números aqui, e meu marido e ele trabalham com prestação de serviços, então o funcionário ele tem que entrar na casa do cliente, então a empresa ficou um pouco parada. E eu vi o meu filho, ele falou assim: mãe, eu li Mateus hoje e o meu coração quis preocupar com o que está acontecendo, mas aí na hora que eu li ele fala assim: você não pode acrescentar nem uma hora na sua vida. Ele falou assim: mãe, e eu vi que não adianta eu preocupar. E eu fiquei vendo, falei assim, ele tá com 23 anos. 23. E se é uma coisa que eu consegui, e assim eu falo para vocês, com muita batalha, com muita luta, é fazer com que eles, os meus filhos, tenham Deus para tudo. E eu falo com vocês, vale a pena. Vale a pena orar um pouco mais. Vale a pena você ter essa espada nas mãos. Vale a pena. Eu vejo hoje, ele não é perfeito, meu filho, lógico que não, mas eu sempre vejo e vi como que a oração ela funciona. Como que a oração ela funciona. Como que eu já vi grandes livramentos na vida do meu filho, para hoje ele chegar e ele falar assim: mãe, quando Deus me falou para eu descansar, que vai tudo ficar bem. E é isso que eu falo para vocês. Ainda é uma batalha, né? Eu fico pensando, eu olho para ele, eu falo assim: meu Deus, o Senhor tem uma esposa para ele em algum lugar. Quem será? Né? E oro por ela. Quantas coisas eu vi nesse ano que passou, Deus fazer na vida dos meus filhos, na vida do meu marido e da minha família. E eu sei que foi por causa do jejum, da oração, e por eu compreender que é uma guerra para gente manter essa estrutura familiar. Muitas vezes, eu vou falar para vocês, são inúmeras vezes que às vezes o meu filho fala assim: mãe, não é bem assim. Eu falo com ele sempre, eu não deixo de falar sobre músicas mundanas, eu não deixo no meu carro. Se é que ele ouve, que ele ouviu, ele não ouve no meu carro. Eu sempre mantenho essas coisas que as pessoas acham que são besteiras. Essas coisas ensinam os nossos filhos. Ainda que eles façam... Eu tenho uma palavra do meu filho que eu vou falar para vocês, assim, que isso sempre eu lembro disso. E eu vou trazer esse conforto para vocês. Eu sempre, em todos os momentos, né, eu acho que uma idade mais desafiadora para mim na criação do meu filho mais velho foi 15, 16, 17 anos. Para mim foi a mais... eles estão na idade da descoberta, eles estão na idade que oferecem drogas, que eles estão na idade, né, dos hormônios, sabe, tantas coisas, acesso à pornografia, os amigos na escola, são tantas influências. Essa para mim foi uma idade muito desafiadora.
E eu sempre falava, e foi uma idade que ele ouvia muitas músicas mundanas, muita, mas eu não deixava ouvir em casa, eu não deixava ele ir para as festas que todos os amigos iam, não deixava. E aí teve uma noite, uma madrugada, ele... E essa fase tem muita opinião, eles estão criando a própria opinião sobre tudo, né? A moda dele, os shorts, as coisas, e aquilo me incomodava muito. E quando foi uma madrugada, uma noite, eu fui acordada, eu durmo profundo mesmo, e o quarto dele era longe, e eu acordei e tinha uma música horrível tocando na maior altura. Eu acho que ele deixou um celular tocando. E naquele dia, e tocando, e ele dormindo, e aquela música tocando alta. E aí uma música cheia de palavrões. E eu falei assim, eu peguei a minha espada aquela hora, e eu guerriei no quarto do meu filho como nunca antes. E guerriei. Eu falei assim, eu não permito que essas palavras entrem na mente dele. E foi uma guerra, sempre foi. Em fases da vida, ele teve relacionamento com uma moça que era do mundo e que nos desafiava, e foram anos assim, e eu tendo que a tratar bem, mas eu vou falar para vocês, eu vi Deus livrando os meus filhos de todas as ciladas do diabo, todas. E eu lutei para eu ver aonde ele está hoje, confiando em Deus. E eu quero te falar, vale a pena, pega a sua espada, sabe, nos momentos mais difíceis, pega a sua espada. Eu lembro uma vez, ele estava com 16 anos, precisando de fazer atividade física. Eu fui dentro de uma academia muito renomada em Belo Horizonte. Olha como que Satanás, ele é astuto. Se a gente não vê que a gente está em guerra, mães, eu quero abrir os seus olhos hoje e falar, e para você perceber, o jejum faz isso conosco. Ele estava com 16 anos, a gente morava num bairro muito renomado em Belo Horizonte, um bairro muito bom, e aí eu fui na academia, uma academia ótima, linda, e eu peguei um folder, uma propaganda de um homem que fazia trilha de bicicleta. E ele fazia com adolescentes. E aí eu falei, nossa, que trabalho bacana. E aí eu peguei aquele cartão, levei para casa, eu liguei para esse, chama personal de bicicleta, personal bike que chama. E aí ele tinha uma turminha que ele pegava, ele ia na casa da gente, pegava a bicicleta, ensinava ele a mexer na bicicleta, levava lanche, e aí ele foi, e aí ele falando de Deus, ele chegou, ele viu na minha casa uma frase, que é um versículo, que eu tinha assim uma frase na hora de entrar, ele falou, eu vou na igreja tal e tudo, um rapaz bacana e tal. Meu filho foi três vezes, 3 finais de semana para fazer. E aí depois meu filho não quis ir mais. Aí ele falou assim, mãe, hoje eu tô cansado, hoje eu não quero ir. Aí foi de novo, eu não quero ir. Eu falei, filho, eu tô pagando, né? Eu tô pagando e por que você não vai? E eu vou contar os detalhes para vocês. Eu tinha na época uma divisão de herança da minha avó, e eu precisava de deixar algo em nome do meu filho. Então, eu também fui emancipada cedo, porque tinha essa herança para deixar. E aí, mesmo, eu fiz com o meu filho. E ele tinha isso na cabeça. Quando você é emancipado com 16 anos, se caso acontecer alguma coisa, a polícia pode te prender, porque você é considerado de maior. E aí, nisso, ele chegou perto de mim e falou assim, mãe, eu estava com esse rapaz dentro do carro, o cara que eu pagava ele, e não pagava pouco, eu pagava caro. E ele me ofereceu maconha dentro do carro.
E eu falei, o quê? Gente, aquilo, eu gelei todinha. Ele falou assim, ele tava com a maconha na frente e eu fiquei muito preocupado porque a gente ia passar a barreira. E eu falei assim, gente, se a polícia para isso aqui... E ele falou, aí ele pegou e começou a colocar e ele me ofereceu. E aí eu liguei para aquele rapaz e eu falei assim com ele, você sabe o que você está fazendo? Você sabe o que você fez? Os pais, as mães confiam em você. Você está cheio de adolescente. O meu filho me falou. Mas e os filhos da mãe que não fala, do pai que não fala, e você coloca esses meninos viciados? Essa que é a importância da oração para os nossos filhos. O meu filho veio e me contou, eu cheguei lá, fui na academia, reportei ele. Mas ele entrou dentro da minha casa com uma missão bonita, porque ele era lotado de adolescentes e fazia esporte. E ele falou assim comigo, nosso esporte ele tira o adolescente, o jovem de interesse por drogas. Esse mundo tá podre, esse mundo tá mal e jaz do maligno. São tantos livramentos. Meu filho estudava na escola mais cara de Belo Horizonte. E por que eu tô falando isso para você? Porque às vezes, e eu achava que ele estava num excelente lugar, mais cara de Belo Horizonte. Sabe o que um aluno de lá, um filho de um homem que é dono de empresas lá em Belo Horizonte, ele estava levando maconha para dentro da escola e oferecendo para os meninos dentro da escola, porque os traficantes lá fora queriam deixar aqueles meninos, filhos de pais ricos, viciados. E usou um aluno de dentro da escola. Sabe o que eu fiz? Meu filho chega em casa com maconha com 16 anos. Eu fui na escola. Eu juntei outras mães e falei lá dentro da escola e eles expulsaram esse menino da escola. Quantas lá dentro da escola mais cara de Belo Horizonte. E muitas vezes a gente fala, eu não quero deixar o meu filho na escola municipal, estadual. Isso não importa. Não importa. Você tem que orar para os seus filhos e ter, olha só, Jesus ele fala que dinheiro, leva, mas não esqueça a espada. Não é dinheiro, não é posição social, não é a melhor escola que vai proteger os seus filhos. É a espada. É você saber que você está numa batalha. É você saber que você está em uma batalha espiritual. Não importa. Isso vai ter em todos os lugares. Todos os lugares vai ter. 2 vezes no mesmo lugar. Olha só. Mas agora disse ele, peguem a sacola, se tiverem, e também o seu dinheiro. Você precisa de dinheiro para cuidar dos seus filhos e da sua casa. Você precisa. Se você tiver, você leva. Mas quem não tem espada, é melhor vender a sua capa e comprar uma. O que esse texto, o que Jesus está falando para os discípulos? O que você precisa mesmo é da espada. O que eu quero falar hoje para vocês, mães que oram, Jesus está falando para mim e para você, é que vocês estão numa batalha e vocês precisam da espada. Vocês precisam de dinheiro, sim. Vocês precisam de eles precisam de uma boa escola, sim. Eles precisam da psicóloga, eles precisam do médico, eles precisam de tudo, mas eles precisam mesmo é de uma mãe que guerreia por eles.
que nunca deixam a espada. O que a sua família precisa, o que o seu casamento precisa é da espada. É que você não deixe a espada cair. E ontem, quando meu filho chegou em casa e falou assim: mãe, quando eu li Mateus 6, veio uma paz no meu coração. Quando eu vejo ele hoje com 23 anos, sendo responsável, sabe, pagando as próprias contas, trabalhando, eu quero te dizer, vale a pena lutar. Deus livrou o meu filho de um relacionamento que estava destruindo dele durante tantos anos. Na última, quando essa menina, quando ele estava falando em casamento, que ia casar, por tantos anos eu a tratei muito bem, mesmo ela não sendo cristã. E pedi a Deus essa sabedoria, essa força. Mas quando eu vi que ela estava indo ali, sabe, com algo tão sutil, eu peguei o telefone, eu tive a coragem de falar com ela. Eu falei: olha, o Natan está falando em casamento, vocês estão arrumando casamento. Mas diante disso que você escreveu, eu quero falar para você, ele vai escolher a vida e o futuro dele, mas a nossa bênção vocês não têm para casar. Ele vai escolher o que ele quer. Meu filho ficou 1 mês sem olhar para minha cara. Eles terminaram o relacionamento. Ele ficou 1 mês. Eu tenho muita amizade com meu filho mais velho. Muita. Mas eu falei com ele, falei: filho, eu não fui chamada para ser sua mãe, para ser sua amiga. Eu fui chamada para ser sua mãe. Eu amo a amizade que nós temos. Eu amo o relacionamento que nós temos. Mas a minha maior missão é ser a sua mãe. É te ensinar os princípios de Deus. E eu vejo que você vai cair num buraco. E eu não posso compactuar com isso. Não posso. Ele ficou 1 mês sem olhar para minha cara. Eu via a raiva e o ódio dele nos olhos. Mas eu lutei. Eu estava na conferência Mães que Oram em 2019. E meu filho estava aqui, me odiando, porque eles terminaram o relacionamento. Por causa desse telefonema que eu dei. E eu falei, filho, um dia você vai olhar nos meus olhos. Você vai enxergar e você vai me agradecer. E eu falei com ele, olha, você sabe, no seu coração, lá no fundo, que vocês não estão juntos. Não foi por causa daquele telefonema. Lá no fundo você sabe. Mas eu quero te falar, continue guerreando. Porque não muito tempo, tem uns 3 meses que numa madrugada, tava eu e ele conversando aqui, a gente fica às vezes madrugada conversando, ele olhou para mim e falou assim: mãe, hoje eu enxergo que foi um grande livramento para minha vida e eu te agradeço. Eu quero falar para você que vale a pena. Não é fácil, é difícil, mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena guerrear pela sua família. Vale a pena. Eu quero te falar, não deixe a espada cair. Eu quero findar esses dias de jejum falando para você. Não deixe a espada cair. Vende tudo que você tem. Vende tudo que você tem. Vende a sua roupa. Mas fique com a espada nas mãos. Fique com a espada. Lute pelo seu casamento. Lute pelo seu casamento. Lute pela vida dos seus filhos. Não deixe entrar nada na sua casa
que você sente no seu espírito que não é para entrar. Não deixa entrar músicas mundanas. Música tem um poder cerebral. Ela mexe com os seus neurônios e Satanás começa a bombardear mensagens diabólicas na cabeça dos seus filhos. E todo mundo fala, ai, que tem problema não, tem problema não. Tem problema sim. Tem problema sim. E eu falo com eles, aqui em casa não. Não queria, meu filho, que você ouvisse no carro, não quero que você ouça, mas você já tem 23 anos e aos poucos ele foi mudando e foi tendo a consciência. Fala o tempo todo, fala da Bíblia. Na hora que eu vejo uma situação, eu abro e falo assim, ó, ele fala aqui assim, ô mãe, você vem com a Bíblia de novo? Venho sim. Muitas vezes eu fui taxada de idiota, de boi, mãe, lá vem a senhora de novo. O meu marido é um homem de Deus, gente. Eu vou falar para vocês, um homem de Deus, meu marido é pastor, meu marido, eu agradeço a Deus pela vida dele, mas muitas vezes ele chegou, nesse negócio, crente demais. Nossa, você acha que você é santa, né? Eu falo com ele, fala assim, eu sou santa. Aí chega uma época que eu ficava muito ofendida, depois eu falei, o quê? Deu brecha para Satanás. Hoje em dia não, eu sou crente mesmo, sou muito crente, sou crente assim. E quantas vezes o meu marido já chegou perto de mim e falou assim, linda, você tem razão. Você tem razão. Não deixa celular na mesa. Vai comer? Não, celular agora não. Você sabe, outro dia eu fui na médica com meu filho de 13 anos. Meu filho tá assim, ó. Ele tá fora de postura, sabe? Aí eu cheguei perto dela e falei com a médica, com a pediatra dele. Falei, ele tá sem postura? Ela falou assim, nós estamos vivendo numa geração que tá assim, tá dando problema na coluna. Eu falei com ele aqui agora, olhando para cima, porque Satanás quer a gente olhando para baixo. Aí o tempo todo, mas o tempo todo falando, olha para cima, fica assim, e aqui, não, mãe, todo mundo joga o jogo todo dia. Eu falei, mas você não, meu filho. Não, você não vai jogar todos os dias. Tem um equilíbrio nisso. Então você joga sexta-feira, né? 1 hora. Nossa, mas esse jogo é no mínimo 3 horas. Se quiser, 1 hora. Se não quiser, não joga de jeito nenhum. É isso. O que você quer? Qual que é o seu... Aí gritou, vai ficar 1 semana sem jogar. É isso. É isso. A gente vive assim. E isso são lutas que a gente enfrenta. E o tempo todo eu tô olhando se tá entrando na internet, eu tô olhando qual site que tem, é tudo trancado, não tenta, não acessa, não fica muito tempo. Gente, é uma luta constante. Você não é todo mundo. Aí fala assim, tô cansado de ouvir isso, ele vai ouvir de novo. Cansa, gente, cansa, mas eu vou te falar, vale a pena. Vale a pena. Hoje é o meu pequeno que vai dar a palavra aqui em casa. Eu tô todos os dias, 7 horas da manhã, nós estamos orando, estamos lendo a Bíblia, eu leio Provérbios com ele, leio coisa com ele. Nós todo dia vai ler a Bíblia indo para a escola. Todo dia, gente, a palavra vai entrando. Pode a casa cair aqui em casa, domingo, vai. Meu filho às vezes sai, chega de madrugada, eu falei, você pode chegar a hora que você quiser, mas de manhã na igreja. Eu chamo meu filho até hoje, vamos na igreja. Não, tem que ir na igreja todo domingo? Tem. É religiosidade, não interessa, vai assim mesmo. Tá com sono, tá cansado, tá brigado. Tem dia que a gente vai pra igreja brigado. Aí Satanás fala assim, não adianta ir brigado não. Adianta sim. Chega lá, a palavra entra no nosso coração, vai trazer. Quantas vezes eu já fui brigada pra igreja com meu marido? Ninguém fez isso não? Eu já fiz então. Quantas vezes, quando nós chegamos lá, o nosso coração derrete, porque eu sou uma mulher de Deus, ele é um homem de Deus, e aí a gente pede perdão lá e sai tudo bem. Tem que ir para a igreja do jeito que tá. Tem que ir do jeito que tiver. E é uma batalha. É uma batalha. Eu tenho 32 anos de casado. Eu casei com 16 anos de idade, gente. Não é fácil não, mas a gente olha, eu olho para trás e eu falo assim, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor.
Já fui com meu filho, já aprontei aqui em casa, já foi um pandapá aqui em casa de manhã, mas a gente estava lá na igreja, e aí você chega na igreja toda arrumadinha, parece que tá tudo bem? É. Às vezes nós já brigamos para acordar ele, acorda, não sei o que, mas a gente tá lá no domingo. E aí a gente sai e tá tudo bem. Venci Satanás, porque ele queria que a gente ficasse em casa brigado. E também já teve várias vezes que eu tava tão ruim que eu falei, hoje eu não vou na igreja não. Mas foram poucas as vezes, e eu falo assim, eu me arrependi de ter ficado em casa. Eu me arrependi. Então, pouquíssimas vezes. E teve uma vez, eu tenho muito esse filho como exemplo, porque ele já é adulto. Teve uma vez que a gente estava indo para a igreja no domingo. Ele pegou e virou e falou assim, ele estava com uns 19 anos na época. Ele falou assim, o que uma família faz quando não vai para a igreja no domingo? Ele falou, gente, eu não vejo a minha vida sem um domingo na igreja. Por quê? Isso virou hábito. Aí tem muita gente que fala, isso é religião. Que seja o que o mundo quer chamar. Virou hábito. E aí sabe qual que é a tendência dele? Amanhã ele casa, ele vai querer ir na igreja de domingo. Ele falou assim, gente, o domingo fica vazio quando a gente não vai na igreja. Porque aquilo virou hábito. Virou hábito. Eu falei assim, Deus é maravilhoso demais quando se transforma em hábito para aquela família pegar e ir à igreja de domingo. Então vai. Satanás quer tirar a gente da comunhão, da igreja, quer chamar a gente de Santa Rona. Fala assim, eu sou mesmo. Teve uma vez que eu tava recém-operada, então eu tava usando essas palas eu ainda tô usando, graças a Deus eu vou tirar agora. Então eu tava usando a cinta, tava usando a pala, eu comprei um vestido branco. E aí eu coloquei o vestido branco assim pra ir. Aí, e meu marido, ele é muito assim, né? O marido é colérico, aí tem as brincadeiras dele. Ele falou assim, nossa, você tá parecendo mãe de santo. Aí eu falei assim, eu sou mãe mesmo, de 2 santos. Agora eu entro nas brincadeiras. Eu falei, sou mesmo, sou mãe de 2 santos. Aí ele falou assim, era isso mesmo que eu ia falar. Eu falei que você é mãe de 2 santos. Então, quantas vezes o meu marido já falou, e meu marido é um homem de Deus, gente. E depois ele falou assim, mas ele sempre fala, linda, é verdade mesmo. Ele sempre escuta e depois a gente senta, depois a gente lê a Bíblia junto. Então, eu tô falando aqui, vale a pena. Vale a pena. Né? Hoje eu abri aqui a minha vida um pouco para vocês perceberem que as coisas acontecem, as guerras acontecem, sabe? E a gente tem que lutar pra gente estar na igreja domingo, pra gente estar mantendo o nosso casamento, pra gente estar tendo paciência, domínio próprio, sabe? Então, e a gente pegar a nossa espada e a gente lutar, eu vou falar, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Quantas coisas acontecem, né, dentro das paredes da nossa casa, mas hoje eu vejo meu filho, né, depois desse relacionamento, vai chegar o dia, eu ministro esse dia para a sua vida, que seu filho vai chegar perto de você e falar assim, mãe, você tinha razão. Você tinha razão. Hoje ele fala assim, como que foi uma libertação para minha vida. Gente, é tanto milagre. Aí eu falei assim, gente, como é que... Ele tava... Aí depois, quando ele terminou o relacionamento, ele começou a engordar, começou a comer demais, ficou depressivo, Gente, foi terrível essa época de ficar depressivo, de ficar numa tristeza profunda, de ficar com a autoestima baixa, sabe? Baixa. Aí eu comecei a orar, falei, Deus, e tava orando, eu comecei a orar, não, eu sempre oro, e eu orava com ele dormindo, eu orava com ele acordado, eu orava com ele, eu orava o tempo inteiro, eu falava, tira, Senhor, do coração, arranca com a raiz esse sentimento destrutivo, arranca, Senhor. E aí
Ele chegou perto de mim do nada e ele falou assim: mãe, eu preciso de fazer uma terapia. Mãe, eu preciso de fazer uma terapia. Eu fui, liguei para uma amiga minha, Margarete, que foi até na conferência, ela é psicopedagoga. E pedi ela falei com ela, falei que me arruma uma psicóloga que não tem nada a ver comigo, que não tem nada a ver com a nossa família, que não tem nada a ver com nada, que ninguém conhece das redes sociais. Ela arrumou. E Deus usou essa mulher para ajudar nesse processo na vida do meu filho. Como que hoje ele tá bem? Como que hoje ele tá bem? Eu olhei ele ontem, ele falando, né? Eu li Mateus 6. E ele falando com a gente aqui em casa. Quantas coisas Deus fez nesse ano. E eu creio que foi por causa do jejum das segundas-feiras. Por isso que eu quero falar para você. Jejue. Jejue. É uma maneira de você manter a espada nas mãos. Toda segunda-feira nós vamos estar aqui no jejum coletivo. Se prepare para a programação que vai acontecer em fevereiro, vai começar a acontecer em fevereiro. Nós teremos o nosso primeiro culto, Mães que Oram online, no Zoom, na primeira segunda-feira de fevereiro, às 20 horas. Entre nos grupos do WhatsApp para você fazer parte do plano de oração e leitura bíblica. E também peço para você... nós vamos abrir mais grupos esse ano, vai ter uma Mães que Oram expansão e participe dos jejuns nas segundas-feiras, vai ter a vila de oração, você vai poder doar oração, você vai poder pedir oração, doe antes de pedir, antes de fazer o seu pedido a Deus e nós vamos nos conectar umas com as outras, sabe? Nós todos estamos aqui nas mesmas batalhas e eu vou falar para você. Muitas batalhas ainda virão, mas estaremos preparadas para elas. Se Deus te chamou para esse jejum, é porque Ele quer te preparar para os próximos dias. Eu vou abrir mais um grupo, que o grupo tá cheio. Eu vou abrir mais um grupo e vou colocar daqui a pouco ali. Então, nós começamos todas as nossas programações na primeira semana de fevereiro, tá bom? Muito obrigada por aquelas que contribuíram hoje. Deus te abençoe financeiramente. Eu tenho que falar mais sobre isso, eu tenho que te dar a oportunidade para você abençoar no ministério. Me acompanhe lá no Ginecologia Terapêutica também, é um projeto mesmo, algo que Deus tem colocado no meu coração que vai trazer muita saúde para você, vai trazer você reconectar com o seu útero, com a sua história. E uma mulher, uma mãe, quando ela é conectada com o útero dela, meu Deus, ela continua gerando vida. Também amo você, Tati. Nós vamos conhecer esse ano na conferência, viu? Vai ter a conferência Mães que Oram. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Vamos orar então? A gente precisa de entrar no Bíblia todo dia. Porque agora tem mães novas para poder fazer o Bíblia todo dia. Muito obrigada, Deus, por essa manhã. Obrigada. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa, sim, nós possamos ter no nosso coração, Deus, essa visão da gente manter a nossa espada nas mãos. Senhor, eu vejo que todas aqui que participaram desse jejum, todas estão com as espadas nas mãos. Vai ter momentos que ela vai cair, vai ter momentos que o inimigo vai retirar, vai tentar tirar ela das nossas mãos, mas a nossa prioridade esse ano vai ser sempre manter a espada nas mãos. Nós damos tudo o que nós temos, ó Deus, mas a espada, ela irá continuar nas nossas mãos. A nossa missão é ir atrás da espada, é pegar a espada e não deixá-la cair. Agora, Senhor, coloque em nós a armadura do céu, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, calça-nos com a preparação do evangelho da paz. Senhor Deus, o escudo da fé, e aí coloca nas nossas mãos a espada, que é a tua palavra, para a gente vencer todos os dardos inflamados do maligno. Senhor, e que nesse momento de guerra, eu ministro que a nossa alma, ela vai estar de férias o ano inteiro. A nossa alma vai ser renovada, vai ser descansada o tempo todo, porque a tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo cansaço espiritual, todo cansaço físico, todo cansaço mental. Mas eu ministro renovo, graça. Eu ministro, Senhor, agora em nome de Jesus,
armadura sempre renovada e a nossa alma sempre descansada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Tenho que ir rapidinho, senão eu atraso a próxima que vai vir. Deus abençoe, eu amo muito, 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 muito vocês. Tô aqui de volta na próxima segunda-feira e eu vou colocar uma declaração hoje lá depois aqui, uma declaração pra gente poder fazer, né? Pra no findar desse jejum. Eu ia fazer hoje aqui com vocês, mas eu vou colocar ela escrita para vocês. Deus te abençoe. Deus abençoe.